Amém? Eu tenho certeza que tem um alimento do céu. Nós seremos certamente sairemos daqui certamente instruídos por Deus e alimentados pela sua palavra. Amém? Então, a oportunidade está com o nosso irmão evangelista Pedro. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluias. Irmãos, estou com um misto de sentimentos nessa noite. Dentre eles, alegria por conhecer mais alguns irmãos que vão para o mesmo céu que eu vou. Feliz pela vitória, porque a vitória é do povo de Deus. Amém, Vitória? Feliz por estar aqui nessa igreja com o nosso irmão Tiago. O irmão dele é muito amigo do meu filho e estão sempre juntos. O Isaías dorme sempre lá em casa. Meu filho Samuel dorme na casa dele também. E é uma bênção, né? E nós vamos falar da palavra de Deus nessa noite. Agora eu peço para você se colocar de pé aí. Eu acredito que os irmãos já acharam Ageu, capítulo 2. Versículo 19. Glória a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 19, disse assim a palavra do Senhor: já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, aleluias, ó Pai, eu levanto a voz em oração ao Senhor, ó Deus querido, pedindo que o Senhor venha falar conosco, ó Deus amado, pela palavra que está no meu coração, meu Deus amado, aleluia, e creio que está nos planos do Senhor, ó Pai amado, para instruir, para exortar e para abençoar esta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, fala conosco, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, algumas coisas me alegraram aqui nessa igreja, nessa noite. E uma delas foi essa farta mesa de primícias. Os irmãos estão de parabéns. Estão de parabéns. Eu vou levar esse exemplo aqui para a minha congregação, porque a gente precisa melhorar bastante lá. E através disso aí, Deus tem tocado no meu coração, tem falado comigo também, né? Aleluias. Irmãos, para eu chegar nesse ponto aqui, a qual nós vamos falar, eu vou ter que fazer uma retrospectiva aqui, para a gente entender o contexto dessa história aqui. Por que eu li esse versículo 19 de Ageu aqui no capítulo 2? O Senhor fazendo uma cobrança aqui, dizendo que não havia semente no celeiro, e a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não estavam dando os seus frutos. Primeiro é para dizer, irmãos, que os profetas que profetizaram após os cativeiros, né? E por que aqui não dizer o cativeiro babilônico? Foram justamente esses três últimos que a gente vê aqui no Velho Testamento, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses três profetas profetizaram ali no pós-exílio, e eles tinham uma missão, porque
Daniel mesmo, no seu livro, ele fala, né, que ele, lendo ali o livro de Jeremias, ele entendeu que os 70 anos que Jeremias falava, eram 70 anos de cativeiro que o povo ia passar na Babilônia, e depois disso, tinha promessa do povo voltar para a terra. E aí, irmãos, as coisas acontecem porque Deus não deixa cair uma vírgula daquilo que Ele falar, daquilo que Ele prometer para nós, é verdade? Porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós vimos ali um outro fato histórico que me chama muita atenção na Bíblia. Isaías, há mais de 100, talvez uns 150 anos antes do nascimento de Ciro, Isaías profetizou o nascimento de Ciro, dando o nome para ele. Irmãos, isso é que é Deus, né? Isso é que é Deus. E dizendo que aquele homem seria usado. E agora, queridos e amados irmãos, o povo passa pelo período babilônico e volta para Jerusalém. E essa profecia lá de Isaías está no capítulo 44, versículo 28, Isaías falando de Ciro, e também 45:1 em diante, ele falando desse homem que nasceria, que seria um servo do Senhor, e que faria o que aprazia ao Senhor. E agora, queridos e amados irmãos, nós temos ali toda a profecia de Daniel, queridos, se cumprindo com relação aos reinos que sucederiam, né? Quando mesmo indagado ali pelo rei Nabucodonosor, em alguma daquelas visões que Nabucodonosor teve, que o deixou espantado. E aí depois Daniel, que tinha um costume de estar em oração, e Deus gosta disso no crente, e aí Deus se revela. E por que Deus se revela ao crente, né? O crente de oração, que orava 3 vezes ao dia. E aí Deus se revela a Daniel, e Deus revela o que iria acontecer, e revela os reinos, revela da maneira que Nabucodonosor, e ele conta o sonho a interpretação do sonho para Nabucodonosor, e fala do poderio do Império Babilônico, mas fala também que depois viria um outro reino, né, que seria o Medo-Persa, depois viria o Império Grego, depois viria o Império Romano. E aí, irmãos, quando termina o Império Babilônico, e que vai se cumprir o que Deus então tinha mostrado para os teus servos, e no auge, na hora certa, no momento certo, conforme Deus tinha profetizado, tinha mostrado para Isaías, há mais ou menos 150 anos antes de Ciro nascer, ele já tinha nome, e a hora certa de estar, o momento certo de agir, o momento certo de governar. E aí, certamente que alguém vai falar dessa profecia para Ciro. Ciro agora é o persa que está dominando ali, porque já o Império Babilônico tinha caído por terra com toda a sua riqueza, toda a sua soberba, toda a sua vaidade, tinha caído, e agora o Império Medo-Persa, né? E Ciro, que é o persa agora, vai chegar a ele o conhecimento. E aí, irmãos, obedientemente à palavra do Senhor, Ciro não somente autoriza o povo a voltar, como ele manda que sejam devolvidos todos os utensílios de ouro, de prata e bronze, tudo que Nabucodonosor tinha levado do povo para a Babilônia. Ciro agora fala: olha, vocês podem voltar para reconstruir Jerusalém, a cidade e o templo do grande Deus, né? E pode levar tudo que vos pertence. E aí, irmãos, começou ali aquele retorno. A gente ouve falar muito, né, das 3 deportações que houveram quando eles foram, e agora nós vamos ver que eles vão também voltando, embora tenha alguns judeus que resolveram ficar na Babilônia, mas enfim, o povo volta para Jerusalém, para Judá, com a missão, queridos, de reconstruir aquela cidade que Nabucodonosor tinha destruído por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência daquele povo.
E agora, aquele povo começa ali a reconstruir aquela cidade. Mas, irmãos, eles se deparam com algumas situações ali que vêm a calhar para desanimá-los. Irmãos, porque quando a gente tenta de alguma maneira querer fazer alguma coisa para a obra de Deus, o inimigo há de se levantar, porque ele não quer que isso aconteça. Olha que coisa linda, uma pessoa aqui da plateia propôs no seu coração de trazer uma cesta básica para o culto de primícia. Os irmãos acham que o inimigo ele não luta contra isso, não? Ele vai lutar contra isso. Ele vai dizer, às vezes, para o irmão ou para a irmã, a outra forma que você poderia usar para gastar o dinheiro para não trazer a cesta para a igreja. E tem pessoas precisando, né, pastor? Tem pessoas precisando, né? E Deus, ele abençoa a uns para que esses abençoados e prósperos possam ajudar a outros. E ali, queridos e amados irmãos, o povo de Israel, então ali vai passar por uma situação onde eles voltam muito pobres. E aí estava muito difícil de reconstruir aquela cidade ali, estava difícil, estava complicado devido à pobreza que eles tinham ali, a falta de ânimo, como se não bastasse, ainda eles puderam contar ali com mais duas coisas, com os samaritanos que passaram então a desmotivá-los a construir, a reconstruir aquela cidade, a reconstruir o templo, a reconstruir os muros daquela cidade. Os samaritanos primeiro chegam para eles e falam: olha, deixa nós ajudar vocês na construção aí desse templo, na construção dos muros, na construção dessa cidade, né? E aí o governador naquela época ali fala: olha, vocês não tem nada a ver com essa obra aqui, porque vocês vão lembrar, porque eu acredito que aqui tem aluno de escola dominical, vocês vão lembrar que os samaritanos eram um misto de judeus que ficaram, quando o reino de Israel foram divididos as 12 tribos, e ficaram 10 tribos para o reino norte, e 2 tribos apenas, Judá e Benjamim, para o reino sul, e a capital do reino norte era Samaria. E o rei, naquela Sargão II, naquela época, ele traz de outras cidades povos para morar em Samaria e deixa muitos judeus ali. Então, irmãos, se misturou. O povo que ficou ali começou a se misturar. O povo que já era idólatra, porque o reino norte, os irmãos também vão lembrar que eles foram antes para o cativeiro. Em 722 eles foram para o cativeiro justamente por causa da idolatria. E agora, anos depois, né, 100 e poucos anos, quase 200 anos depois, também vai o reino sul para ali. Então aqueles samaritanos que queriam ajudar, eles ouvem essa negativa: vocês não poderão nos ajudar aqui. E ali eles, enfurecidos, eles escrevem a essas alturas: Ciro já tinha morrido. Olha que coisa, o Ciro que tinha autorizado aquilo ali já havia morrido e tinha assumido um outro rei lá chamado Artaxerxes. E aí eles escrevem carta para Artaxerxes falando que os judeus estavam reconstruindo aquela cidade, e que se o rei puxasse lá nos livros das crônicas, iria ver como que aquele povo era rebelde, como que aquele povo não obedecia aos seus reis e tinham sido nocivo para muitas cidades. Essa carta chega na mão de Artaxerxes. Artaxerxes, depois de fazer essa leitura, ele manda uma ordem para que aquela obra fosse embargada. Irmãos, aquele povo que já estava desanimado pela pobreza, que já estava desanimado pelas constantes ameaças dos samaritanos, agora se vê impossibilitado por causa da ordem do rei. E ali aquele povo para e eles vão ficar 16 anos com aquela obra parada. E aí eles vão construir as suas cartas. E se a gente começar a ler o livro de Ageu aqui, logo no versículo 4, no capítulo 1, Deus vai usar Ageu para fazer uma perguntinha para eles. Deus vai falar assim:
Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? O Senhor vai se queixar, irmãos, porque eles abriram mão de construir por causa das ameaças, por causa dos problemas que tiveram. Irmãos, se nós formos olhar os problemas, as dificuldades, nós vamos encontrar motivos para não servir ao Senhor. Nós vamos encontrar motivo para não vir à casa do Senhor, né? Mas glória a Deus que o povo que está aqui é um povo crente inteligente, que sabe da necessidade que está aqui, que sabe que nós não estamos aqui à toa, né? Nós vamos para aquele lugar a qual Jesus falou em João 14: eu vou vos preparar morada. Sabe por quê? O meu desejo é que aonde eu estou, vós estejais também. Irmãos, Ageu, através dessa profecia que o Senhor vai falar com ele, vai perguntar: vocês acham que é lícito vocês agora estarem com as casas bonitas, todas apaineladas? Ou seja, eles pegavam a madeira bonita. Há escritores que dizem que inclusive eles se fartaram, pegaram do material que veio da própria Babilônia para poder colocar nas suas casas. Estavam fazendo casas chiques, a qual o Senhor vai chamar ali de casas apaineladas. Ou seja, estava cheio de painel de madeira para lá e para cá, as casas bonitas, sabe, do povo de Deus. E o templo do Senhor, os muros de Jerusalém em ruína, a cidade toda devastada e ninguém fazia nada. E o Senhor vai perguntar: vocês acham isso bonito? Vocês acham que isso está certo? E aí, irmãos, Deus usa Ageu para encorajar o povo, para que o povo pudesse entender. E aí Deus usa o profeta para poder falar mais com eles. Se eles tinham observado que o Senhor estava retendo o orvalho do céu, que o Senhor estava retendo a chuva, e que eles, nas colheitas que antigamente no trigo eles tiravam 20 sacas, agora eles estavam tirando só 10. Quando eles iam fazer o suco de uva, o vinho, naqueles lugares que eles pegavam 50, estava pegando só 20. Irmãos, era uma queda de 50% do trigo, 60% no vinho. Sabe por quê? Porque a terra estava sobre maldição. E aí, quando a gente vê essa maldição aqui, a gente vai lembrar de Deuteronômio capítulo 28, porque lá está escrito: essas são as maldições decorrentes daqueles que desobedecem. E são muitas maldições ali, né? Aliás, se a gente observar lá com cuidado, você vai ler muito mais maldições do que bênçãos. Mesmo assim, vale a pena obedecer para ser abençoado. Mesmo porque é uma questão de inteligência. Se você sabe que você vai se dar muito mal sendo amaldiçoado por conta da desobediência, ainda que sejam poucas as bênçãos, mas é matematicamente melhor você ser obediente. Então, queridos, o Senhor vai dizer aqui para eles ali, que fez vir sobre a terra a seca, que afetou o cereal, afetou o vinho, afetou o azeite, como também os homens e os animais. E agora Ageu vai instruir aquele povo, vai encorajar aquele povo, vai entrar no capítulo 2, dizendo para eles ali que o Senhor está convosco. Não tenham dúvida que, versículo 9, a glória da segunda casa. Quem completa para mim? Todo mundo sabe, né? Ô glória. Ageu 2:9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmãos, mas a história vai dizer que houve um misto de alegria e também de choro quando eles começaram ali a reconstruir aquilo ali. Esdras, no seu livro, ele vai falar que era difícil de identificar qual que era a multidão que fazia mais barulho. Se confundiam
o riso e a alegria dos jovens que estavam felizes porque tinham ouvido falar do templo antigo e agora eles fariam parte da história porque estavam reconstruindo, e isso era motivo de alegria para os jovens, e eles davam gargalhada e estavam felizes. Mas do outro lado estavam, irmãos, aquelas pessoas que estavam mais tempo lá, aleluias, lá em Jerusalém, antes de ir para a Babilônia e ficar os 70 anos lá, que estavam em Jerusalém, que estavam lá, jovenzinhos ainda, mocinha, rapazinho, né? E foram para a Babilônia, viveram 70 anos, mas voltaram para Israel. Essas pessoas que já voltaram, irmãos, idosas para Jerusalém, o sentimento delas era de tristeza. Era de tristeza, queridos, porque eles estavam vendo a devastação, e pelo projeto que eles estavam fazendo ali, aquele templo não passava de um lugar muito humilde. Aquilo era um motivo de tristeza para eles, e eles começaram a chorar. E Ageu, irmãos, vai falar aqui no versículo 9 que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Já observou que às vezes até o próprio profeta, ele fala algo e ele não sabe a dimensão do que ele está falando? Às vezes o profeta entrega algo e ele mesmo não tem dimensão do que ele está falando. Irmãos, porque se você olhar pela ótica humana, era como se pudéssemos dizer que Ageu estava mentindo, profetizando da carne. Como assim, Ageu? Que a glória desse segundo templo vai ser maior? Você lembra como é que era? Hoje em dia, irmãos, nós temos como gravar as memórias através das fotos, através do celular, através das máquinas, através do computador. Nós temos como. Naquela época eles não tinham nada. Os idosos que estavam ali, os irmãos, os anciãos que ali estavam, mas eles tinham gravado na sua mente, queridos. Mas aquele templo que até então estava ali, parecendo que realmente era coisa de nada, tem uma profecia aonde Deus fala que iria usar alguém para trazer a beleza para aquele templo. Sabe quem foi esse alguém? Foi o rei Herodes, que ficou 46 anos, está escrito isso lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 19 e 20, salvo engano. Ele então demora 46 anos para dar um grau naquele templo. Não era para reedificar, porque já estava reedificado. Era para colocar o luxo, para colocar a prata, para polir o ouro, para fazer aquela troca, varões e varoas nesta noite, daquilo que Roboão fez. Porque Roboão, quando se viu saqueado, sabe qual foi a atitude que ele teve? Trocou os utensílios de ouro que foram roubados e mandou fazer outros de bronze, porque só dava para fazer de bronze. E agora Deus fala que vai usar alguém, e que a glória da segunda casa, aleluias, seria maior do que a primeira. Irmãos, mas isso não basta. Isso não bastava, porque o mais importante para nós asseverarmos que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, é nós sabermos, irmãos, que o primeiro templo, ele foi habitado, ele foi visitado, ele foi ocupado por pessoas comuns, por pessoas simples, por pessoas importantes também, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Mas quando nós estamos falando da segunda casa, do segundo templo, no mesmo lugar, o templo de Salomão, o templo humilde que foi reconstruído, o templo humilde que foi de novo ornamentado por Herodes, nós vamos ver agora esse mesmo Zacarias que você falou nesse instante aqui, testemunhando a apresentação do Filho de Deus no templo, a qual a glória da segunda casa seria maior do que a primeira.
o segundo templo foi visitado por Jesus. Então, só disso aí, a glória da segunda casa já tinha que ser considerada maior do que a primeira. Mas agora, para chegar aonde eu queria, o profeta está encorajando o povo, está dizendo essas palavras que eu estou falando para os irmãos. E aí, nós lemos aqui no versículo 19, ele dizendo que não há, considerai, eu vos rogo, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. Deus iria abençoar o povo mesmo sem o povo estar frutificando, mas Ele estava cobrando, queridos. O Senhor estava cobrando. E aí nós vemos aqui que a videira, quando ela está relacionada com a terra prometida, lá em Romanos, no capítulo 13, Moisés manda os espias, e eles voltam lá com um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Agora é interessante que lá nessa mesma passagem a gente não fala de outras 2 frutas importantes que eles trouxeram. Está lá no versículo 23. Ninguém lembra das outras frutas. Eles trouxeram também romã e figo. Está nessa mesma passagem. Todo mundo só cita, você só ouve falar da videira. E aí, irmãos, o Senhor está cobrando aqui que não tem dado fruto a videira, a figueira, a romeira, a oliveira. E a videira, irmão, na parábola da videira, aleluias, do capítulo 5 de Isaías. O capítulo 5 de Isaías tem uma profecia lá, qual o Senhor fala assim: eu plantei uma videira, querendo que ela desse uvas boas, mas eis que ela veio dar uvas bravas. E sabe quem era essa videira? Era Israel. Então a videira também simboliza Israel. Mas em João no capítulo 5, Jesus está dizendo que nós fazemos parte dessa videira, irmãos. Porque ele fala: eu sou o lavrador. Jesus era a videira, o Pai era o lavrador, e nós na videira somos os ramos. Somos os ramos, irmãos, com a missão de frutificar. Então, na palavra de Deus em João, nós somos também como parte dessa videira. Para o cristianismo, Paulo escreve lá em Coríntios, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E aí ele fala: quando você vai cear e toma o cálice do vinho, tomai e bebei, esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Irmãos, e a videira também, que faz o vinho, ela tem o símbolo de alegria, queridos. E nessa palavra aqui, Deus estava falando para o povo judeu que estava ainda pensando se deveria mesmo, porque eles falam, o Senhor cobra aqui, ó. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam pensando se era o momento de edificar a casa de Deus. E aí quando eles começam, o Senhor vai falar: olha, está faltando, estou sentindo a falta de alguns frutos em vocês. E sabe qual foi um desses frutos? É o fruto, aleluias, da videira, que é a alegria. Nós temos que fazer a obra de Deus com alegria, irmãos. Nós temos que fazer a obra de Deus com alegria, porque nós somos enxertados nessa videira. Nós também somos videira. Então quando você vem para um trabalho desse, que você entrega uma oferta dessa, e que você nem quer saber como que será administrado, você está com o coração despojado para isso, aberto para isso, livre para isso, você está fazendo com alegria. O Senhor está cobrando aqui nessa noite. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. O Senhor está cobrando alegria, queridos, nessa noite, para a videira. Mas o Senhor também está cobrando aqui da figueira.
Lembra da figueira, que é um símbolo de castidade, aonde Adão e Eva, ali no jardim, depois de haverem pecado, pecaram ali e cobriram as suas vergonhas, os seus órgãos genitais com folhas de figueira. Mas o figo também, irmãos, eu não sei se muitos aqui sabiam, mas ele é bom para emagrecer, porque ele tem pouca caloria. Eu não sei se você sabia, o figo controla o colesterol e a pressão alta, regula o intestino. Tem pessoas que passam 2 semanas sem ir no banheiro. Deve ser péssimo. Deve ser péssimo. Graças a Deus eu visito o banheiro todo dia. Né? Deve ser péssimo você ficar 2 semanas. Você sabia? A Bíblia está dizendo aqui para nós que a figueira, ela regula o intestino. Para quem faz malhação, ela favorece o tônus muscular, porque ela produz potássio. Irmãos, mas a coisa que mais vai me chamar a atenção na simbologia e no uso da figueira, do figo, é quando a gente vê na palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 31, versículo 8, Isaías mandando dizer ao rei Ezequias, porque o Senhor tinha falado com ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e certamente não viverás. E aí ele vai para o joelho e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho andado na sua presença, eu tenho te servido, eu não quero morrer agora não, Senhor, tem misericórdia de mim. Isaías já está saindo lá fora, quando o Senhor manda ele voltar. Volta, Isaías, fala com o rei, que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi a oração dele. Olha, irmãos, que contraposição, queridos. Quando você tem crédito com Deus, olha a contraposição daquele homem ali: Senhor, lembra-te da minha fidelidade. Volta lá, Isaías, fala com ele, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aleluia. E aí, para selar aquela bênção, varão, Ezequias tinha uns furúnculos lá no corpo, e aí foi falado para ele poder fazer umas pastas de figo e colocar na ferida dele, nos furúnculos que ele estava ali, um emplasto de figo. Olha o poder de cura, aleluias, do figo, irmãos. E Deus está cobrando aqui que ele, além disso, não estava vendo o fruto da videira, que eu já falei, e agora da figueira, que tinha o poder, aleluias, de cura. E quando Jesus comissionou os 12 discípulos, lá em Lucas, no capítulo 9, ele fala: eis que eu vos dou poder para repreender os demônios, para orar pelos enfermos e eles serem curados, irmãos. Deus nos deu o poder da cura, e Deus estava ali cobrando desse povo. Cadê o poder da cura que vocês têm? Cadê o fruto da figueira em vocês? Cadê a cura que muitos estão precisando entre vocês mesmo? E vocês têm essa autoridade, têm essa autonomia, através da autoridade do meu nome, vocês não têm usado. O Senhor estava cobrando ali, aleluias, da figueira. Mas o Senhor vai cobrar também, vai dizer que a romeira, lembra que eu falei que lá em Números 13, 23, fala que os espias chegaram com um homem para carregar, 2 homens para carregar um cacho de uva, porque a terra era, né? Era a terra realmente que manava leite e mel. Ele chegou: ô Moisés, realmente a terra mana leite e mel, mas aquilo ali não é para nós não. Você vê o tamanho dos homens que tem lá. Os 10, né? Os 10 espias que deram um relatório negativo. Mas aí eu citei aqui para os irmãos que nessa mesma passagem fala da romã e do figo. E o Senhor está cobrando aqui que a romã também. E a romeira, irmãos, que é a árvore que dá a romã, ela simboliza o amor, a vida, a união, a paixão, o sagrado, o nascimento. Pelo seu formato e pelo que tem dentro dela, ela faz lembrar o útero materno, até mesmo pelo vermelho que está lá dentro. Na Índia e na Roma antiga, as mulheres tomavam suco de romã para favorecer a fertilidade e para
que não houvesse a infertilidade. Olha para os irmãos verem todo o poder que tinha ali a Romã, né? Mas o que me chama mais atenção para, aleluias, a Romã é a representação dela para o judaísmo, irmãos. Os irmãos sabem, queridos, que foram escritos os 10 mandamentos, mas que Israel tinha quantos preceitos? Tinha mais ou menos 613, não era? 613, é falado muito de 613 preceitos. Eu já estudei e já vi muito. Sabe o que eu descobri? Que dentro de uma romã tem 613 sementes, varão. Tem 613 sementinhas daquela vermelhinha. Lembra da romã? É uma fruta que você não encontra muito aí. A romã tem 613 frutinhas daquela vermelhinha lá dentro lá. Sabe o que significa isso, irmãos? Muita semente significa obrigação de frutificar. Obrigação de frutificar. Estava o Senhor chegando com os discípulos em Jerusalém, e ele queria ensinar muitas coisas para os seus discípulos, e uma das coisas que ele queria ensinar para os seus discípulos era a obrigação de frutificar. E eis que o Senhor passando, viu uma figueira, e eis que tendo fome procurou e não achou nela fruto, e falou: jamais nasça fruto de ti. Quando eles voltaram da pregação do trabalho e voltaram e passaram, Pedro fala: Senhor, olha como que secou rapidamente a figueira. Jesus estava dando um recado para eles ali: vocês têm obrigação de frutificar, né? Qual é que foi a pregação de João Batista? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque eis que o machado está posto à raiz da árvore, e aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda, e aquele que não dá fruto, ele corta. Nós temos que frutificar, igreja. E está dizendo aqui, aleluias, nessa mensagem aqui, Deus está cobrando aqui, ó, o fruto da videira, o fruto da figueira e o fruto da romeira. E agora tem por fim o fruto da oliveira. O meu tempo já acabou. O meu tempo já acabou. Eu vou demorar talvez mais 4 minutinhos ali, vou devolver a palavra, porque a obra de Deus também, tudo tem que ser com ordem, com decência, com organização. Para eu poder falar da última árvore aqui, da oliveira, que é a árvore que produz a azeitona que faz o azeite. Eu tenho tido um problema com azeite, irmãos. Eu gosto muito de azeite, mas eu já comprei tudo que é garrafa de azeite, e é difícil você achar um azeite que realmente seja bom, que tenha gosto de azeite. Porque azeite, para ter gosto de óleo, eu vou usar o óleo de soja mesmo, ou de girassol, ou de milho. Eu quero um azeite. Eu já comprei galo, já comprei andorinha, já comprei um tanto de azeite, e ainda não encontrei um azeite que me agrade. Eu gosto muito de azeite, né? E aqui nós sabemos que a oliveira, ela produz, e que durante o século nós vemos aí a história do azeite. Lembra quando o Senhor, através do profeta ali, da fé daquela mulher, multiplicou o azeite? E depois, somente que acabaram as vasilhas, o azeite parou de cair na vasilha, parou de descer, né? E aí o profeta fala: olha, paga suas dívidas e vive do resto. Irmãos, olha o tanto que valia o azeite. Olha o tanto que valia. Não era somente, queridos, para cozinhar, não. O azeite também tinha função medicinal, assim como o próprio vinho também, assim como o figo que nós falamos aqui. Mas o azeite tinha também essa função medicinal. O azeite também era fornecido para iluminação. Hoje nós temos aqui a luz da CEMIG, mas naquele tempo era na base da lamparina que se acendia, que fazia aquele fogo ali com o azeite. Mas, queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar, né? Quando vem uma consagração, ou quando os irmãos estão num trabalho de poder na igreja, a qual o pastor, os ministros vão ungir alguém, aí você pega o azeite, porque o azeite é para unção, o azeite é para ungir, o azeite é para consagrar. E o Senhor Deus está cobrando do povo de Israel:
cadê a unção de vocês? Eu não estou vendo esse fruto em vocês. Nós precisamos enxergar além do que está escrito, irmãos. E por isso, queridos, quando a gente lê videira, nós vamos enxergar o Senhor cobrando alegria. Quando a gente lê figueira, nós vamos enxergar o Senhor cobrando o poder de cura. Quando nós lemos aqui falar que Deus está cobrando o fruto da romeira, nós vamos aqui entender que Deus está cobrando que a igreja frutifique. Quando nós aqui lemos na palavra de Deus o Senhor cobrando o fruto da oliveira, nós vamos entender aqui, queridos, que o Senhor está cobrando a unção na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja, eu agradeço em nome de Jesus.